Agoexu. Olá a todos e todas, Mãe Flávia Pinto aqui no Mãe Flávia Pod, nosso podcast que tem o compromisso de fazer um mergulho no conhecimento das filosofias africanas, indígenas e tudo aquilo que fortalece o nosso espírito. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Ano Novo, né? Afinal de contas, a gente precisa refletir um pouquinho o que é essa data, né? Tão sentimental, um momento de nostalgia, de medo, de insegurança, ou de total otimismo, né, para o próximo ano. O que ela quer dizer, o que ela significa e como é que ela funciona, não somente na visão cristã, mas também dentro das visões iorubás, das visões indígenas, que são as filosofias pelas quais nós, praticantes da Umbanda, do Candomblé, nos orientamos. Então, fica aí com a gente até o final e já vai curtindo, comentando e compartilhando, mandando as suas perguntas. E com vocês hoje aqui, para enriquecer nosso programa, a nossa jornalista Flávia, que tem contribuído com a gente, né, enriquecendo um pouco com as suas pautas reflexivas, né, como jornalista, e tem colaborado conosco para que esse programa fique com cada vez mais qualidade. Obrigada pela sua presença, Flávia. Eu que agradeço, Mãe Flávia, mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que o papo renda bastante sobre Ano Novo, tal qual a gente conhece. Então, acho que hoje a gente vai aprofundar bastante em outras culturas e religiosidades. Sim, exatamente. Mãe Flávia, vamos começar falando um pouquinho, né? O Ano Novo que a gente conhece, né, o Ano Novo cristão, ele é muito baseado, né, referenciado com muitas simbologias. Então, a gente tem a virada do ano à meia-noite, a gente tem cânticos, a gente tem tudo que simboliza essa questão dos elementos como vela, o cristianismo, a Santa Ceia e tudo mais. Como que é a visão iorubá para o Ano Novo, né? E como que, assim, nas tradições afro-brasileiras, a gente se conecta, né, com as nossas raízes ancestrais? Como que acontece? Bom, primeiro a gente precisa fazer uma correção histórica. Entender que o ano de 2023 é um calendário que não é iorubá nem é indígena. Esses povos já estão na humanidade há muito mais do que 10, 12 mil anos, né? Segundo os laudos arqueológicos mais antigos. Eu sempre repito isso. Então, houveram mudanças dentro das sociedades e a resultante foi que Constantino, né, imperador de Roma, ele pega um pouco do elemento de cada religião de povos que ele dominou, né, que ele invadiu, e sistematiza uma tradição religiosa, um fenômeno religioso chamado de cristianismo. Então, ele vai pegar elementos da cultura, da festa do solstício, festa do sol, da festa da colheita de alguns outros povos e vai criar aquilo que é o ano zero. E para um ano zero, ou seja, ele zerou a contagem do tempo de todos os outros povos e ele escolhe a figura de Jesus como uma figura central para renomear um novo tempo na humanidade e a partir de então passa a contar, né? Ano zero, ano 1, ano 2, ano 3 e as celebrações vão ser ritualizadas a partir de vários elementos de diferentes culturas, como eu falei, festa do sol, festa da colheita e tal. Bom, para nós, no caso do Brasil, que tem uma predominância católica, é comum que os próprios terreiros de Umbanda e Candomblé comemore como é o catolicismo, né? E como é que se deu esse Réveillon aqui no Brasil, né? Foram nós, mães de Umbanda, de Candomblé, através de uma ritualização nossa africana de levar flores ao mar para Iemanjá no final do ano e fazer os nossos toques, nossa celebração, criou a cultura popular brasileira, onde muitas pessoas vão jogar flores no mar, mesmo sem nunca ter pisado num terreiro. Ou seja, a religiosidade africana, ela se permeou na cultura brasileira. E tem pessoas que, se não jogar flores no mar e pular 7 ondinhas, a pessoa acha que nem vai ter um ano abençoado, né? Então, a prática dos terreiros, né, de comemorar, celebrar a festa de Iemanjá, ou seja, de agradecer ao mar, que é o maior campo de força da natureza,
todo final de ano, nas praias, principalmente na praia de Copacabana, gerou o que a gente chama hoje de Réveillon carioca, né, que é uma das maiores festas populares do mundo. Então, muitos brasileiros têm essa superstição, entendem que tem que passar o ano novo na beira do mar, para renovar as energias, para tomar banho de mar, para jogar flores para Iemanjá e pular suas 7 ondas, acreditando, inclusive, que se não fizer isso, o ano não dá certo. Mas muitas dessas pessoas nunca pisaram no terreiro de onde nascem essas tradições. E essa cultura, né, inclusive de usar roupas brancas, né, vem também do terreiro, ou seja, para dar boa sorte, reverenciando Oxalá. E falando nisso, lembrei que o pessoal da Umbanda EAD, todo final de ano, eles fazem posts sobre as festas que acontecem, né, nos litorais. Afinal de contas, o Brasil tem uma extensão litoral gigante e eles cobrem, né, essas festividades. Então, acho que é importante você dar um pulo lá na Umbanda EAD, assiste um dos posts dele, e diz que você foi para lá porque você estava ouvindo aqui o nosso programa Mãe Flávia Pode. Com certeza, eu vou falar aqui o arroba Ubanda_EAD. E é bom, né, Mãe Flávia, a gente entender esse conteúdo, né, todas essas curiosidades em torno para a gente se desenvolver mais o nosso conhecimento, né? Exatamente, até porque a televisão, ela vai falar da festa do Réveillon, né, que tem um substrato comercial, econômico e tal, que é cultural, mas não vai trazer muito essa perspectiva religiosa. Tanto que no Rio de Janeiro foi uma luta muito grande que nós travamos com a prefeitura para poder conseguir o dia 30 para celebrar. Então, a nossa festa ficou no dia 30 porque a gente perdeu espaço, tá? Depois de um tempo. A gente já não podia mais usar as praias no final do ano. Por exemplo, o meu terreiro, que sempre vai, no final do ano, fazer o trabalho de praia, a gente vai sempre antes um pouco do dia 30. E eu não vou para esses pontos turísticos, porque eu sei que é muito complicado você conseguir fazer. Mas muitos terreiros já nem vão mais. Então, foi uma luta celebrar a Iemanjá, né, no final do ano, no dia 30, aqui no caso do Rio de Janeiro. Então, a Umbanda EAD, ela cobre um pouco do que acontece pelos litorais e é importante a gente estar visualizando, né? Porque se fosse uma festividade de outra tradição religiosa, aqueles seguidores estariam lá contemplando também. E acaba também sendo um intercâmbio, né? Exato. Vendo como acontece em outros estados, outras cidades, então é bem interessante. Mas voltando um pouquinho na questão do Ano Novo Iorubá, eu queria saber, Mãe Flávia, um pouquinho quais são os princípios, né, fundamentais que a senhora estava começando aí a pincelar para a gente, né, que está aqui no Brasil, como que a gente se relaciona aí com as religiões. Explica um pouquinho para a gente. Então, Flávia, como eu falei, para os iorubás, eles não estão no ano 2023. Uhum. Então, assim como os judeus estão no ano 5.779, e os hindus estão no ano 5.000 e pouco também, para nós, iorubás, né, nós estamos no ano 10.064. Nossa! E como é que é o nome do Ano Novo Iorubá? Kojadá, né, que quer dizer o dia que se ilumina, né? Então, ele é comemorado no dia 3 de junho com o Festival de Ifá. Eu ainda não pude passar um ano novo lá, mas eu tenho esse compromisso de vida, eu ainda vou executar essa missão. E a semana, para o povo iorubá, ela tem 4 dias. Esses 4 dias têm a ver com água, terra, fogo e ar, ou seja, os 4 elementos. E cada um desses 4 dias são designados para um orixá, ou alguns orixás. O primeiro dia, Obatalá, Oxum, Iamin e Egum, ou seja, no primeiro dia você já se conecta com os ancestrais e com as mães ancestrais, minhas mães Iamin e Axorongá. Segundo dia, Orúmila, Exu e Oxum. Terceiro dia, Ogum e Oxóssi, inseparáveis, né? E no quarto dia, Xangô e Oiá, igualmente inseparáveis. Bom, o que tem mais também de curiosidade? Para conciliar com o calendário cristão, os iorubás mantêm os 7 dias, né, da semana do calendário gregoriano e juliano para os negócios, mas religiosamente mantêm os 4 dias para celebrar os orixás, né? Então, é uma semana de 4 dias, é um mês de 28 dias, onde conta 7 semanas, ou seja,
fecha um ciclo que as entidades falam muito de 7 luas, moça, e aí a gente entende melhor isso aqui, né? Ou seja, para o Yorubá é 1 mês. E um ano tem 13 meses, né? Um número muito invocado pelos nossos pretos velhos também, composto por 91 semanas, né? E os Yorubás são constituídos por 21% da população da Nigéria. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma outra contagem de tempo, que não é só a contagem cristã. E que a contagem cristã, ao dizer que o ano zerou e que existe um novo tempo agora, que é o tempo de 2023 anos, a gente precisa refletir que isso é um tempo inventado pelo cristianismo, um sistema religioso moderno, que é diferente da tradição de povos com que tem ancestralidades anterior a mais de 10 mil anos. E que um povo que só tem 2023 anos, ele não pôde produzir saberes e filosofias e conhecimentos tão profícuos quanto povos que já estão estudando a natureza, se relacionando com o meio ambiente, com as folhas, com a medicina sagrada, com os cosmos, há milhares e milhares de anos. Então, essa celebração ela é diferenciada, né? Ela é feita em forma de oferendas. Os babalaôs ou os alaôs vão abrir o Ifá para ver qual é o Odu que está regendo aquele ano e dizer quais são os ebós, inclusive, os trabalhos que a gente tem que fazer para poder evitar a parte negativa do Odu que está regendo esse ano, são 256 Odus, e somente babalaôs falam de Odus, tá bom, gente? Pessoalzinho aí que adora inventar, que está cuidando de Odu dos outros, se respeite a tradição. Como eu sempre gosto de falar, uma Ianifá, um babalaô, leva anos e anos para ser feito. Um pajé leva anos para ser feito. Aqui tem mãe de santo que diz que está falando de Odu, tem gente que estudou meia dúzia de Odu e está tratando de Odu dos outros. Isso é uma mentira, né? Para você ter Odu, você tem que ser iniciada em Ifá, para que você possa entender qual é o seu Odu, o Odu do seu nascimento e aquilo que você vai tratar. E Odu quer dizer destino. Então, é muito importante, na virada do ano Yorubá, esse ritual que vai trazer a letra do ano, né? Que vai trazer o Odu regido por aquele ano, e às vezes é o seu próprio Odu, ou é um Odu que traz, às vezes, um aviso de coisas ruins. Por exemplo, no ano que se instaurou a pandemia, foi dito pelo Odu que foi caído, né, em várias tradições, tanto no Ifá cubano como no Ifá nigeriano. Na minha casa, né, como a gente faz o trabalho de praia, a gente traz uma previsão do próximo ano, a gente não saca o Odu, porque eu não sou uma Ianifá, eu não sou um babalaô, então eu me respeito, eu sei da minha limitação, mas a gente tem uma previsãozinha, e Oxóssi mandou um recado para a gente, dizendo que a natureza clamava por atenção, e que Oxóssi ia corrigir a humanidade por essa atenção. O que aconteceu? Veio a pandemia. E nós ficamos isolados dentro de casa, né? O Oxóssi disse que a gente estava maltratando muito a natureza. E o que aconteceu com esse período da pandemia? Houve uma preservação climática. As indústrias, muitas pararam, os carros pararam de circular, nós passamos a poluir menos o planeta, e com isso nós passamos a ter uma melhor qualidade de ar. Então a natureza deu um respiro, né, nesse período da pandemia. Então, é importante a gente entender que os nossos ancestrais, eles não estão nesse tempo de 2023 anos. Eles estão num outro tempo, portanto, eles acumulam saberes filosóficos muito mais profundos, aos quais eu entendo que nós temos que nos conectar. Muito interessante essa questão do tempo, e eu fiquei aqui refletindo. Eu queria ouvir um pouco a senhora de como que os médios ou quem frequenta a sua casa tem essa percepção do tempo, né? Porque algumas pessoas vêm de outras práticas religiosas, então é um mundo novo, né? De repente você começar a entender questão do tempo, a questão dos nossos ancestrais. Como que a senhora contaria pra gente, né? Como lidar com o tempo, né? Como é que as pessoas chegam lá no terreiro e de repente, nossa, olha, o tempo não é 2023, nós estamos há milhares de anos a mais aqui. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a prática umbandista equivocadamente, sem ter sido preparada. Então, as entidades falavam coisas para mim que eu não entendia. Então, nós sempre fizemos o rito do Ano Novo à beira do mar.
E ali, tanto o Pajé Panamá como a Preta Velha Vovó Joana da Angola nos orientava a necessidade de ir ao mar, de amanhecer de frente ao mar, de limpar tudo aquilo de negativo que ficou nesse ano e entrar num novo ciclo. Quando eu comecei a estudar filosofias iorubá, história iorubá, ou seja, a história da cosmologia dos orixás, da onde vem o meu orixá, Yansan, Oxóssi, etc., eu passei a entender que tinha a ver com esse tempo, ou seja, eles também fazem rituais, limpando a energia negativa do ano que ficou e invocando energias positivas, né, do ano que se anuncia. Então, hoje, para mim, isso faz sentido, mas eu já fazia de maneira obediente, mesmo sem entender direito. Então, o meu corpo mediúnico, ele é levado a uma reflexão diante desse grande altar sagrado que é o mar, onde nós vamos fazer rezas, onde nós vamos invocar os nossos orixás, nós vamos invocar os nossos ancestrais, nós vamos celebrar com água, com frutas, com trigo, com cereais, com velas, com cheiros, e a gente vai fazer toda uma programação, uma avaliação do que foi esse ano e do que será o próximo ano. Então, eu acho que o médium que chega na minha casa, ou a assistência, porque esse ritual, quase sempre eu deixo ele ser aberto à assistência, ela vai ser convidada a passar um ano novo totalmente diferente, né? Sim, imagina. É um relato que as pessoas fazem, né? Inclusive, as festas, esse trabalho de praia é um trabalho muito bonito, que só acontece uma vez no ano na minha casa. Então, quando a pessoa se relaciona com esse tipo de celebração da passagem de um ano, ou seja, de um ciclo, né? Um ciclo lunar inteiro, ela deixa de ser aquele ano novo só da roupa branca, de gastar dinheiro, ou só de encher a cara, de beber, ou estar preocupada em estar em festas. Não, ela vai entender que se ela não programar o ano, programar cada mês do ano que vai vir, ela não vai conseguir se conectar com boas energias, porque ela não projetou, ela não fez programações mentais, energéticas, astrais, para ela poder estar vibrando daquela maneira que ela quer naquele mês. Por exemplo, qual é a conquista que ela quer em março? Qual é a conquista que ela quer em junho? Qual é a conquista que ela quer em setembro? Qual é a conquista que ela quer em agosto? Então, se a pessoa entra o ano novo, o Réveillon, simplesmente com roupa nova e festividades, mas não programou o que quer para cada mês, naturalmente ela corre um forte risco de chegar em dezembro e não ter realizado nenhuma conquista. Sim. E ter desperdiçado o quê? Energia. E quando você desperdiça energia, você desperdiça o quê? Tempo. E desperdício de tempo, de energia é um contra-cheque. Você diminui a sua força vital. Então, isso não é um princípio filosófico africano, isso não é um princípio filosófico indígena, que também fazem comemorações totalmente diferentes da gente, mas se lembrando um pouco mais a colheita, a terra, o sol, as relações dos ciclos da natureza, pensando muito nessa relação da sua necessidade de sobrevivência com a natureza. Vou pegar esse gancho que a gente está falando, né, de toda a ritualística e tudo mais. Vou pegar uma pergunta aqui de um usuário que mandou pra gente. Olá, mãe Flávia. Ouvinte. Ouvinte, gente, a questão pela internet é usuário, ouvinte, telespectador, que é para quem tá vendo a gente no YouTube. Exatamente. Aliás, por favor, comentem, curtem, compartilha, tá? Manda sua pergunta pra gente que a gente vai ter o maior carinho aqui em responder vocês. Com certeza. Então, vamos lá. Eu tenho um altar que é uma espécie de armário de fácil movimento com 2 compartimentos começando em cima, e espaços para pôr imagens e objetos, né? As imagens sejam de plástico, de papel, ou outros tipos de materiais. Na verdade, é que está faltando uma pontuação aqui na pergunta. Ele quer saber se nesse armário tem um tipo de material específico que ele possa colocar em termos de imagem, né? Se pode ser papel, plástico ou outro tipo de material. E ele pergunta se precisa ser consagrado ou cruzado, ou o que importa é a fé. É bom cruzar, é bom consagrar, sim, porque vai acionar uma energia sobre aquele material que está formando aqueles elementos simbólicos do seu altar. O altar é algo importante, né? Por mais que a palavra altar ela seja católica, nós usamos mais o termo peji, gongá. É muito importante que todo ser humano tenha um pequeno campo de força em casa. Eu recomendo isso a várias pessoas. Ter um local sagrado na sua casa. Se todo mundo mora na sua casa, às vezes até um amigo antipático que depois vira inimigo, ou um ex que vira inimigo,
quando foi que você convidou Oxalá para morar na sua casa? Qual é o pedacinho que tem para Deus dentro da sua casa, né? Qual é o pedacinho sagrado para os seus ancestrais? Então, todo mundo pode morar numa kitnet, como eu já morei, mas tem que ter um cantinho reservado para esse momento sagrado. Se você puder ir a um terreiro e ritualizar, abençoar, aquele elemento que pode ser uma xícara, ela vai ter um potencial de desprender uma energia mais forte, né? Se não puder, claro que a fé é muito importante. Então, não necessariamente precisa ser só uma imagem de um orixá, uma entidade? Não, pode ser símbolos africanos, pode ser outros elementos também que você considera importantes, sagrados. Importante ter a presença de fogo, de água, de terra e de ar. Né? O ar está presente em tudo, mas, por exemplo, uma planta, uma flor, ela está conectada com o ar o tempo todo, né? A água, é importante que ela esteja ali, é importante que o fogo... Agora, toma cuidado para não acender uma vela sem o cuidado devido e provocar um incêndio, como infelizmente acontece, e depois as pessoas querem misticamente atribuir a acontecimentos extraordinários. Não, na verdade, às vezes foi só falta de cuidado, que pode acontecer em todo lugar, inclusive dentro dos terreiros. E tem alguma coisa aqui na pergunta dele em relação ao material que é feito, os elementos que você vai usar? Que ele fala aqui de plástico, papel, ou devem ser outros? Olha, o ideal é que não sejam materiais poluentes, né? Que seja madeira, que sejam argila, barro. Mas, como a gente não tem tanto essa coisa da imagem, ela pode acontecer, pode, porque ela é uma representação. A imagem é uma representação artística da visão cosmológica de um povo, como ele retrata os seus mitos. Então, é importante, faz parte da cultura e tal. Mas você não precisa ficar preso a isso. Mas é claro que se você é de um orixá, você vê, você está ali olhando para Iemanjá, você está ali olhando para Oxalá, é bom, é importante também essa iconografia. Porém, você pode ter outros elementos também que são importantes. Por exemplo, o sol, ele é algo extremamente fundamental para as religiões iorubás e para vários outros povos. Tanto que o calendário, a gente falou aqui do Kojadá, né, que é o calendário iorubá, ele é baseado no solstício, né? Então, a gente tem toda essa observação da natureza para poder condicionar o tempo e a mudança de um ciclo para terminar um processo na nossa vida e iniciar outro. Então, o altar, muitas vezes, é ali que você vai rezar, que você vai pedir, você vai se consagrar, porque senão os seus ancestrais, às vezes, não tem nem onde parar na sua casa. É um momento de se conectar, um espaço para se conectar também com a fé, né? Exato. E tem algo falando de altar, né? Nesse altar, que pode ser preparado ou precisa fazer alguma preparação quando é esse período, né? De final de ano novo? Sim, sim. Primeira coisa é defumar a sua casa, né? Limpar energeticamente, limpar fisicamente, porque também tem isso, né? As pessoas querem que a mãe de santo vá lá fazer uma limpeza na casa, mas ela não limpa fisicamente a casa tem sujeira física. O que está sujo fisicamente não vai ser limpo energeticamente. Então, faz um faxinão, né? E às vezes as pessoas não querem pagar uma trabalhadora, uma colaboradora doméstica para fazer essa faxina, então fica com sujeira em casa, né? Acumulando energias astrais parasitárias. Então, faz uma grande limpeza física na sua casa. Depois, um bom defumador. Ah, mãe Flávia, defumador da porta para dentro, da porta para fora? Olha, eu nem vou entrar nesse debate. Faça um bom defumador. No meu canal tem vídeos explicando como a gente faz um defumador. E depois acende essa vela nesse campo santo, nesse campo de força. Pode botar uma oferenda com grãos, com frutas, está ótimo. Qualquer oferenda com milho, com canjica, com feijão furadinho, enfim. Pedindo proteção e paz para aquela casa. Oferece flores. Pode colocar uma foto dos seus ancestrais. Tudo muito simples, mas tudo muito bem feito, porque aí na tua casa houve um pedaço separado para a espiritualidade, houve um pedaço separado para Deus. Se não houver um pedaço separado para Deus, como é que vai ser estabelecida a paz e a harmonia dentro da sua casa? Não tem como. Então você tem que convidar seus orixás, seus ancestrais e Oxalá a morar com você dentro da sua casa. Um simples pedacinho de madeira é possível fazer um altar. Tem uma planta, tem uma vela, tem o fogo, a água, o ar.
pronto, já, e você tem o hábito de rezar ali, parar e de vez em quando se conectar, aquilo vai fazer uma grande diferença na sua casa. Mais simples do que se imagina, né? Muito mais simples do que se imagina. Perfeito, mãe Flávia. E o nome disso é higiene espiritual, do seu ambiente mais sagrado que é a tua casa. Perfeito, eu acho que a gente conseguiu responder aqui a essa mensagem com bastante informação e dicas práticas para poder começar a ter essa intimidade, né? Com a fé dentro de casa. Não, é porque também isso tem a ver com a organização da vida cristã, que é diferente da organização da vida iorubá. Iorubás e indígenas sempre se conectaram com os sagrados dentro da sua casa, né? E a ideia católica é um pouco que eu vou à missa, em que pese o fato de algumas pessoas terem pequenos altares em casa. Mas é uma relação que eu só falo com o sagrado no templo. Claro que no templo é mais forte, mas dentro de casa também. Então, a gente precisa ter, sim. Os orixás e os deuses indígenas moram com as pessoas dentro das suas casas. Mãe Flávia, tem muita coisa para se estudar sobre cultura iorubá, enfim, povos indígenas e tal. Que dica a senhora dá para a gente aprofundar conhecimento sobre cultura afro-brasileira, sobre o nosso campo energético, de uma forma mais estruturada? O povo eurocristão roubou muita coisa do nosso conhecimento, né? E eu sempre recomendo que a gente estude. E uma das minhas recomendações é justamente a dica do nosso parceiro, da nossa parceira, que é a pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, né? Após o manto da Umbanda EAD. Uma especialização lato sensu que tem como objetivo a fomentação de uma cultura de paz e de respeito entre as diferenças étnico-cultural e religiosa em solo brasileiro. Com esse propósito, o curso busca também diminuir as segregações filo-religiosas, impedindo o avanço da intolerância religiosa e do racismo religioso, que se apresentam como desafios na atualidade. Se você quer saber como fazer sua matrícula ou deseja mais informações sobre o processo seletivo de bolsas, acesse o link que está na descrição desse vídeo ou digite umbandaead.com.br no seu navegador. Também vamos deixar aqui o WhatsApp da equipe da Pós Umbanto aqui no vídeo, caso vocês precisem de ajuda. Estudar é o caminho. Estudar vai conectar você de uma maneira muito mais potente com o seu orixá, com as entidades com as quais você trabalha. É um caminho que eu percorro ao longo dos meus 25 anos, estudando, mergulhando profundamente no conhecimento milenar das tradições africanas e indígenas. E a cada dia que eu estudo, eu descubro mais coisas. E após Umbanto, da Umbanda EAD, tem como professores amigos queridos meus, Renato Nogueira, Catiuxa Ribeiro, mãe Claudinha querida, pai professor Sidney, ou seja, um material muito vasto e profundo que pode agregar bastante conhecimento importante para você. Inclusive é bom que se pense, né? Quantas vezes você estudou com professores negros com letramento racial? É verdade, e também pode ser já um plano, né? Um planejamento aí para o ano novo também, né? Exatamente, um presente de Natal. Ao invés de gastar um dinheirão com Réveillon, que a gente já explicou aqui que não é só isso, que tal você se dar de presente, né, para um próximo ano, uma formação mais profunda, com mais qualidade técnica aí, para a sua prática mediúnica e para o seu despertar e crescimento espiritual. Muito bom, mãe Flávia. Agora vamos falar um pouquinho, que eu tenho muita curiosidade de entender como que é o Ano Novo nas tradições indígenas. Como é que acontece, como são as celebrações e tudo mais. Os indígenas, assim como os africanos, são vários povos, né? Então, a gente não tem, assim, um estudo muito profundo, né? Especificamente de nenhum. Também não é o meu lugar de fala, eu não sou indígena. Mas, assim, das relações indígenas que a gente tem com alguns povos, vai haver uma celebração da terra, do ciclo da terra, de tudo aquilo que aquela terra ofereceu num período para alimentar aquela tribo, ou seja, vários núcleos familiares, tudo aquilo que aquela terra deu como alimento de insumos medicinais,
que deu como insumos artesanais para que, através da troca, né, ou seja, a venda, né, o valor de troca, pudesse gerar sustentabilidade para aquele povo, e também a celebração daquilo que se manteve preservado dentro da fauna e da flora local. Os indígenas têm um cuidado muito grande, né, com a observação com a natureza, porque ainda mantém-se povos nativos, embora em relação com o contexto urbano, mas que ainda mantém muitas pessoas aldeadas que dependem extremamente da natureza. E essa crise climática é algo muito delicado que vem acontecendo na humanidade. A gente passa por uma crise na Amazônia delicadíssima, onde, segundo a ONU, meio ambiente são os povos tradicionais a esperança da humanidade para acabar com a crise climática. É bem complicado, né? É. E a senhora poderia compartilhar com a gente, existem também rituais específicos para essa ocasião do ano e que a senhora poderia partilhar com a gente? Até onde eu sei das pesquisas, né, indígenas, há celebrações ritualísticas deles nas casas de rezas, e aí cada tribo vai fazer de acordo com a sua maneira, mas há festividades com danças. A dança, na verdade, quer dizer a celebração da vida, né? Quer dizer que você está vivo, que você está viva, então, portanto, você deve agradecer. Por isso que a gente deve ter atenção para não terminar o ano com sentimento de tristeza, de raiva, de rancor, ou achar que não deu certo o ano. Não é bom, né? É importante a gente lembrar que nessa fase do ano as pessoas estão meio nostálgicas, meio depressivas. Inclusive, gente, é no período do Ano Novo onde a maioria das pessoas se suicidam. Infelizmente, que a gente possa acolher, né, as pessoas, né? Infelizmente. Enquanto no Natal a gente tem um índice muito menor de suicídio e homicídio e de violência contra mulheres e crianças, né? Como a gente falou no episódio anterior. No Ano Novo já é o contrário. O Ano Novo, às vezes, a pessoa sente um vazio, que ela acha que não cumpriu nenhuma etapa do que ela tinha como expectativa para esse ano. Mas aí é o que nós falamos no início do programa. Você se organizou, você se programou, a sua relação sagrada com o seu terreiro, ou seja lá qual for a tradição religiosa, te ensinou a fazer como seus ancestrais, ou seja, há uma mudança de ciclo, uma renovação dos tempos. Como eu me programo para entrar nesse ano. Então, se só bebendo cachaça, eu achar que vou ter um ano novo feliz, isso não vai rolar. Desculpa, coleguinha, não é assim que funciona, né? Nós temos que parar um pouquinho, em algum momento, se preocupar em limpar a nossa cabeça, limpar nosso corpo. O nosso trabalho de praia, na verdade, a finalidade é essa. Limpar o corpo mediúnico das resmas doadas através dos trabalhos de consulta, de descarrego, de sacudimento, de ebó, de tudo, de presídio, de reza, porque a gente absorve carga, e fazer a renovação e parar, né, junto com a sua família espiritual, né, ou seja, terreiro é o seu território ancestral. Então, quando você reza junto, você fica mais forte, a reza é mais forte, e solenemente aquele grupo ali invocar que o Orum se abra e traga para o Aie, ou seja, o céu se abre e traga para a terra os elementos vitais necessários para que o seu ano seja próspero. E aí é um termômetrozinho, né? Poxa, eu projetei que em março eu estaria com certas vitórias. Se eu não estou, o que está vendo? Vou procurar a Mãe de Santo, vou procurar Ialorixá. Ou quem tem Babalaô, vou procurar o Babalaô, vou abrir o oráculo, vou entender o que está acontecendo. É muito importante abrir o oráculo no início do ano, no final do ano. É muito importante porque vai ajudar a gente a ter uma dimensão de paz. E se você não conseguir vencer um sentimento de tristeza, procure pessoas que possam te ajudar. Sim. Né? Final do ano dezembro é um mês terrível. Todo mundo procura a gente, né, para fazer o seu bori, seu sacudimento, seu amaci, seu ebó. E é verdade, né? Algumas pessoas, infelizmente, só procuram no final do ano. Mas o início do ano também está valendo, né? Porque você começa um novo ciclo e deixa as resmas daquilo que não foi positivo para trás. Bacana. Queria aproveitar que a gente está falando de tudo isso, né, que a gente pode fazer para melhorar, né, também a nossa, como pessoa, a nossa fé. Tem uma pergunta que eu acho que faz muito sentido aqui. A pergunta é: qual a diferença das rezadeiras tradicionais comuns nas cidades do interior
aceita pelos pais, nossos avós, para as rezas e curas da Umbanda que sofrem tanta discriminação, mãe Flávia? Essa pergunta é muito boa. Eu sou rezadeira e eu tenho orgulho de ensinar o meu corpo mediúnico a serem rezadeiros e rezadeiras, né? Praticamente todos os meus filhos sabem rezar as pessoas. Só quem está chegando, que ainda não está pronto, mas já está em processo de aprendizado, né? A pessoa chega na minha casa já aprendendo, auxiliando a quem está rezando, aprendendo com observação, com contato energético. A diferença é que no interior isso ficou meio que mítico, né? A cultura, aquela senhorazinha que reza e tal, não sei o quê. Se você chegar no terreiro, a gente vai usar elementos mais magísticos, né? Para usar na reza, para potencializar aquele poder, até para não vir uma sobrecarga energética negativa para o corpo mediúnico. Então, eu também tenho que defender o corpo mediúnico de uma possível resma energética daquela pessoa, de energia de ódio, de rancor. Às vezes, a pessoa, ela está sentindo ódio demais por alguém, então ela está extremamente densa. O médium, quando vai tocar naquela pessoa, no campo magnético dela para rezar, ele vai ter um contato com aquilo ali, então é importante ter elementos ritualísticos neutralizadores, né? Então, às vezes, a pessoa não quer, ela quer ser, o passe do kardecismo, na verdade, que a pessoa quer. Ela acha mais elegante. Isso é uma forma de racismo, é uma forma de dizer que não reconhece as ferramentas ritualísticas afro-indígenas brasileiras, o que eu acho uma pena, mas eu acho que você tem que se situar no seu lugar. Se você se identifica com o passe kardecista, ok, vai lá. Se você se identifica com o culto, ok, vai lá. Se você se identifica com a missa, ok, vai lá. Agora, não dá para você saber que precisa de uma reza mais forte, mas querer internamente buscar a gente e publicamente desqualificar, porque acontece isso. Muita gente vai ao terreiro escondido. Muita gente, principalmente no final do ano, vai procurar a mãe de santo, vai procurar o terreiro de Umbanda para tirar as suas quizila, suas negatividades, mas publicamente não sustenta isso. Então, é um pouco pensar se a ferramenta de uma cultura me cura, é porque, de alguma maneira, eu faço parte dessa cultura. Então, como é que depois eu vou ofertar uma gama de ódio religioso, de racismo religioso, né, até de xenofobia mesmo, ou seja, a insistência em não reconhecer os valores civilizatórios e religiosos e filosóficos de um povo, dizendo que aquilo ali não é bom, que aquilo ali é o capeta. Não, não é o capeta. Eu fui rezada a minha vida inteira, fui uma criança rezada a vida inteira, sou rezadeira, tenho orgulho de ser rezadeira. Eu acho que a diferença está nisso, que as senhorinhas mais antigas, elas limitavam, às vezes, o uso de alguns elementos, até para não sofrer discriminação, mas eu acho que a reza dentro do terreiro, ela também é poderosa e que, usada corretamente, ela traz um alívio muito grande para a humanidade. Obrigada, mãe Flávia. Bom, e com isso nós chegamos ao final do nosso episódio 10, né, falando um pouquinho do que é o Ano Novo cristão, o que é o Ano Novo Iorubá, um pouquinho do Ano Novo Indígena, mas sobretudo pensando quais são os sentimentos que não podem nos desanimar no final do ano, né, e quais são as ritualísticas, né, e as orientações religiosas para que você entre um ano novo lá em cima, com tudo em cima, pensando positivo, cheio de metas, cheio de organizações, para você poder conquistar tudo aquilo que você quer, para não chegar no final do próximo ano com a sensação de vazio, de que viveu um tempo perdido. Não é para isso a renovação dos ciclos. A renovação dos ciclos é para trazer paz, prosperidade, esperança, felicidade, amor e realizações. Afinal de contas, estamos encarnados para ser felizes. E você tem que acreditar na sua felicidade, porque ela é um direito dado desde o momento que o Olorum autorizou, determinou que você podia, o Mauá, a massa da criação, poderia ser ativada para te dar vida. Então, se você está vivo, se você está viva, celebre a vida com alegria, porque é muito importante. Quero desejar tudo de melhor, todos os sucessos do mundo para vocês nesse último programa desse ano, que se finda do ano de 10.064, no calendário Iorubá, 10.023 do calendário cristão. Quero agradecer nossos apoiadores após Umbanto, a Umbanda EAD, e dizer o quanto é importante para a gente essa parceria e essa colaboração. E quero desejar a todos vocês um ano novo repleto de amor, muito amor. E fiquem agora com um videozinho que a gente vai passar, meu Saravá Fraterno.
Ah, e não esquece, curte, comenta e compartilha, por favor. Feliz Ano Novo, pessoal! Até o próximo episódio! Axé, meu saravá fraterno. Ancestralidade é a nossa raiz. Educação é o futuro. A unidade no todo. Pós-Umbanda EAD. Teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira.